O ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, foi preso hoje pela Polícia Federal em Brasília. Foi durante a Operação Custo Brasil, um desdobramento da Operação Lava Jato, que cumpriu 65 mandatos em 4 estados e no Distrito Federal. Agora há pouco, a Polícia Federal deu uma entrevista coletiva aqui em São Paulo sobre essa operação e é sobre isso que a gente vai conversar com o Roberto Kovalik, que acompanhou e tem as informações para a gente. Kovalik, muito boa tarde para você. O que disse a PF? Boa tarde, Evaristo. Boa tarde a todos. Esses mandados foram expedidos pela 6ª Vara Federal aqui de São Paulo. E o esquema, segundo os investigadores, funcionava como uma espécie de roubo formiguinha. Dinheiro que saía diretamente dos contra-cheques dos funcionários públicos que pediram empréstimos consignados. Funcionava mais ou menos assim. O Ministério do Planejamento contratou essa empresa chamada Consiste para administrar os empréstimos consignados. Para fazer esse serviço, a Consiste cobrava R$1 por mês de cada funcionário público que pediu esse empréstimo consignado. Esse desconto era feito na hora que os funcionários pagavam as parcelas do empréstimo. Desse R$1, 70 centavos iam para o esquema de corrupção, como explicou o superintendente adjunto da Receita Federal de São Paulo, Fábio Edgel. Esses valores, eles foram desviados e aumentaram o custo do Brasil, porque um controle que deveria custar 30 centavos, no máximo, já dando lucro para a empresa, acabou custando para as pessoas que usaram desse crédito consignado mais de R$1 por mês. A fraude acabou chegando, durante esses 5 anos, a mais de 100 milhões de reais distribuídos para esses agentes públicos, políticos e parceiros do esquema de forma ilegítima. Pois é, esses 100 milhões depois eram distribuídos para intermediários, empresas fantasma ou empresas que só davam nota fiscal para a Consiste e não faziam serviço nenhum. E uma dessas empresas é um escritório de advocacia. Esse escritório recebeu 7 milhões de reais e a maior parte foi parar com o ex-ministro Paulo Bernardo, segundo os investigadores. Esse dinheiro chegou ao ex-ministro como forma de pagamento de serviços, pagamento de contas do ex-ministro, como explicou Andrei Borges de Mendonça, procurador da República. Nessa época, no início, ele recebia, pelos elementos que constam nos autos, 10% do faturamento líquido da Consiste. E depois que ele sai, isso que chama bastante atenção, mesmo ele saindo no Ministério do Planejamento, ele ainda continua recebendo valores, diminui isso para 5%, mas ele continua recebendo mesmo enquanto ministro das Comunicações, ou seja, algo que não tenha mais nenhuma relação. Ou seja, ele recebeu, segundo os elementos que constam nos autos, entre 2010 e 2015 valores, e o escritório para o qual ele tinha essa relação recebeu mais de 7 milhões de reais. E quem administrava essa distribuição de dinheiro, segundo os investigadores, era o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, preso desde o ano passado lá em Curitiba. Ele, inclusive, dirimia disputas entre os beneficiários. De vez em quando um queria um pouco mais, ele era uma espécie, além de distribuir, ele julgava quanto cada um deveria receber, como explicou Rodrigo de Campos Costa, delegado da Polícia Federal. O que a gente percebeu, quem definia os percentuais a serem pagos, né, foi o João Vacari. Ele efetivamente era a palavra, não vou dizer a palavra final, mas era pelo teor das colaborações e dos e-mails, das provas que nós analisamos, ele era a pessoa que definia os valores. Evaristo, no fim da tarde, a Polícia Federal deve divulgar um balanço sobre esta operação, que envolve um número muito grande de agentes e também de pessoas que estão sendo presas, estão sendo trazidas para prestar depoimento. Evaristo. Ok, Kovalik, muito obrigado pelas suas informações. Boa tarde para você. A prisão do ex-ministro Paulo Bernardo trouxe de volta para o Partido dos Trabalhadores o foco da Operação Lava Jato, como conta a repórter Camila Bonfim. O ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, foi preso neste endereço, em Brasília. Estava no apartamento funcional da mulher, a senadora do PT, Gleisi Hoffmann. Ela não foi alvo da operação. O imóvel fica no centro de Brasília. Paulo Bernardo chegou ontem à cidade e estava sendo monitorado pela Polícia Federal desde então. O Ministério Público e a Receita também participaram da Operação Custo Brasil. Fizeram buscas na sede do PT, em São Paulo. E em Curitiba, policiais foram ao apartamento de Paulo Bernardo. Policiais ficaram lá por volta de 2 horas, atrás de provas que ligariam Paulo Bernardo a um esquema de propina.
saíram com documentos e aparelhos eletrônicos. Segundo a Polícia Federal, há indícios de que o Ministério do Planejamento direcionou um contrato de informática e beneficiou o Grupo Consiste entre 2010 e 2015. O esquema investigado é de 100 milhões de reais. A PF diz que 70% dos valores recebidos por essa empresa foram repassados a agentes públicos e pessoas ligadas ao Ministério do Planejamento quando Paulo Bernardo era ministro. Paulo Bernardo teve papel de destaque nos governos do PT. Em 2005, assumiu o Ministério do Planejamento na gestão do ex-presidente Lula. Quando Dilma assumiu, continuou no governo, mas como ministro das Comunicações. Ficou no cargo até o fim do primeiro mandato de Dilma Rousseff. Carlos Gabas, ex-ministro da Previdência e da Aviação Civil no governo Dilma, também foi alvo da operação. Policiais buscaram provas na casa dele em Brasília. A Justiça autorizou a condução coercitiva do ex-ministro, caso ele quisesse prestar esclarecimentos. Se escolhesse ficar calado, estava dispensado dessa obrigação pelo juiz e, por isso, ele não foi levado. Segundo as investigações, Gabas é suspeito de receber 5% dos valores do negócio ilegal envolvendo a Consiste. Mas o ex-tesoureiro do PT, João Vacari, teria discordado, dizendo que esse percentual deveria ir para o partido. As investigações apontam que Gabas teria pedido propina de novo, em 2015, para favorecer uma empresa ligada a ele e ao ex-vereador Alexandre Romano, que já entregou esse esquema de desvio na delação premiada. Também foi alvo do mesmo pedido de condução coercitiva e, nos mesmos termos, o jornalista Leonardo Atushi, do blog Brasil 247, que teria se beneficiado do esquema investigado. A medida foi cumprida em São Paulo. O ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, que está preso em Curitiba, também foi alvo de mais um pedido de prisão. Além de outro ex-tesoureiro do partido, Paulo Ferreira. Esse está foragido. A Justiça de São Paulo também pediu a prisão de Walter Correia da Silva, que é secretário de Gestão da Prefeitura de São Paulo. A defesa de Paulo Bernardo declarou que o Ministério do Planejamento se limitou a fazer um acordo de cooperação técnica com associações de entidades bancárias e que não existe qualquer tipo de contrato público ou dispêndios por parte do Ministério. A defesa afirmou ainda que, dentro do Ministério do Planejamento, a responsabilidade pelo acordo de cooperação técnica era da Secretaria de Recursos Humanos e, por não envolver gastos, a questão sequer passou pelo aval do ministro. Por telefone, a defesa de Carlos Gabas esclareceu que ele não foi alvo de condução coercitiva, muito menos de prisão, mas confirmou que houve busca e apreensão na casa de Gabas e que ele está à disposição para esclarecimentos. Também por telefone, ele disse que usou seu dinheiro constitucional de permanecer, seu direito constitucional de permanecer em silêncio e que o Ministério da Previdência, do qual foi titular, nunca teve nenhum contrato com a Consiste, nem em relação com Alexandre Romano. Walter Correia da Silva, que era secretário de gestão da Prefeitura de São Paulo, solicitou hoje, através de seu advogado, exoneração do cargo para poder se defender de acusações. As defesas de João Vacari Neto e de Alexandre Romano não quiseram se manifestar. Nós não conseguimos contato com a Consiste nem com Paulo Ferreira. Nós procuramos o PT, mas ainda não tivemos resposta. Nós também não conseguimos contato com a defesa de Leonardo Atushi, editor do site 247. Já a editora 247 informou que considera essa uma boa oportunidade para esclarecer quaisquer dúvidas relacionadas à sua atividade empresarial e jornalística. O site Brasil 247 recebia verba publicitária da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República durante o governo da presidente afastada Dilma Rousseff. Às vésperas do afastamento de Dilma, o governo assinou contrato com o site no valor de R$2,1 milhões. Este mês, o presidente em exercício, Michel Temer, suspendeu todos os pagamentos e cancelou os contratos com o site. Boa parte das informações que levaram à prisão de Paulo Bernardo surgiu da delação premiada de um ex-vereador de Americana, no interior de São Paulo, na Operação Lava Jato. Para falar sobre isso, a gente vai voltar a Brasília agora com a Camila Bonfim. Camila, que informações você tem? Oi, Evaristo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, as informações da delação premiada do ex-vereador do PT, Alexandre Romano, revelaram o caminho e a divisão da propina. O Alexandre Romano é apontado como um dos operadores do esquema, alguém que é suspeito de arrecadar dinheiro entre as empresas do Grupo Consiste em contrato com o Ministério do Planejamento. Na delação premiada, ele revelou como era o esquema de divisão de propina e disse o seguinte:
Um terço da parte que ele receberia da propina iria para o ministro Paulo Bernardo, do Planejamento, por intermédio do advogado Guilherme Gonçalves. O restante era dividido entre o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, o Partido dos Trabalhadores e o ex-vereador, na proporção aproximada de 50%. De acordo com Romano, a empresa JD2, uma nova empresa, foi autorizada a entrar depois do esquema, autorizada pelo ex-ministro Paulo Bernardo. E que, nesse caso, os pagamentos duraram até 2015, com valores que iam variando ao longo dos meses. Ainda segundo a delação, quem controlava os lucros desse esquema era o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. O Alexandre Romano ele foi preso na Operação Lava Jato na 18ª fase, em agosto do ano passado. Ele ficou preso durante 2 meses, fez o acordo de delação premiada, colaborou com as investigações e cumpre pena em prisão domiciliar, monitorado por tornozeleira eletrônica. Ok, Camila. Obrigado pelas suas informações. Tchau, uma boa tarde para você.